pergunta que nós temos de fazer é como que nós podemos ter a felicidade, como que nós podemos ter aquilo que nos traz felicidade. Existe um filme que foi lançado há um tempo atrás, que se chama A Procura da Felicidade, estrelado aí por Will Smith, creio que muitos tenham assistido. E nesse filme é muito interessante nós observarmos a saga deste homem, a busca deste homem por um momento de felicidade. A vida toda dele ali passa a história dele com o filho dele, a esposa que o deixa, e ele passa o tempo todo buscando um trabalho, buscando um serviço para conseguir dinheiro, para conseguir alguma coisa para ajudar o filho também e trazer um momento de felicidade para ele. E é interessante quando nós assistimos esse filme, que chega em um momento específico, depois que ele consegue um emprego, depois que ele batalha muito, e ele diz, este momento agora é o momento da felicidade. É o momento que ele alcançou essa felicidade. E esse filme é baseado na Constituição Americana, que diz que todo homem tem direito à busca da felicidade. Todo homem tem direito à busca da felicidade. E nós todos temos, de fato, o direito a essa busca. A pergunta é, nós podemos buscar, mas onde nós podemos encontrar essa felicidade? Aonde podemos encontrar, aonde podemos buscar? Porque muitas pessoas buscam e tateiam no escuro, buscam em diversos lugares e nunca encontram. Onde nós podemos, de fato, achar essa felicidade? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 1. Salmo de número 1. É um salmo, eu sei que é conhecido por muitos, já lido por muitos, já pregado por muitos, mas é um salmo importantíssimo e tem muito também a nos ensinar sempre. Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos primeiramente pela Tua palavra, e pedimos neste momento que o Senhor nos capacite, nos ilumine para compreendê-la e nos ajude, Pai, também a aplicá-la em nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ninguém sabe exatamente quem escreveu este salmo ou qual que era o contexto em que foi escrito, mas uma coisa é certa, este salmo de número 1 foi colocado aí para abrir todo o livro de salmos, para abrir todos os outros salmos que viriam daí para frente. E uma coisa que nós notamos aqui é que o Salmo 1 fala justamente a respeito da palavra de Deus, a respeito da importância da Bíblia, da importância da palavra de Deus. E nos mostra como que um homem pode ser feliz, como que é que alguém pode alcançar essa felicidade. E esse salmo inicia nos dizendo que feliz é o homem que é guiado por essa palavra, que é guiado pela palavra de Deus. Versículo 1 fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, para aqueles que não sabem, é feliz. Feliz é o homem. Ou quantas felicidades tem o homem, quantas bênçãos tem o homem que é assim. Bem-aventurado o homem. Aqui a palavra no original é no plural, trazendo uma ideia de
abundância, muita felicidade. Tem muita felicidade o homem que vive dessa maneira. E como que vive o homem que é feliz? Existe aqui, neste versículo, já uma característica negativa. Diz que este homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Em suma, este homem não é guiado pelos homens que não têm Deus. Ele não é influenciado e ele não segue esse estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O homem que é feliz não vive como essas pessoas vivem. E se nós observarmos aqui, é interessante vermos como que o salmista coloca uma ideia de progressão, de piora. Ele começa falando que existem aqueles que são ímpios. A ideia aqui é de pessoas que não têm Deus, que não seguem a Deus. E depois fala a respeito de pessoas que são pecadoras. E aqui a ideia são de pessoas que são ímpias, mas que não apenas em um momento ou outro, mas que têm uma vida de pecado e vivem assim continuamente pecando. E por fim ele fala a respeito de pessoas que são escarnecedoras, são pessoas que zombam, e não zombam apenas num sentido de qualquer coisa, mas zombam principalmente das coisas de Deus, zombam também daqueles que andam com Deus, daqueles que estão com Deus. Veja como há essa progressão, essa piora, passa dos ímpios para pecadores, para escarnecedores. E a mesma coisa acontece com aquelas coisas da atitude, olha, diz que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, andar no conselho, fala a respeito do modo de pensar, no que você pensa, este conselho, você não anda neste conselho, mas depois fala também a respeito de se deter no caminho, e aqui já é mais do que pensar, está falando a respeito do modo de vida, da ação, como que você age. Está piorando, está aumentando. Olha a progressão. E por fim fala que essa pessoa também não se assenta na roda dos escarnecedores. E não se assentar na roda tem a ver com não se associar, não ser considerado como um deles. Veja que o primeiro versículo desse salmo fala a respeito de um estilo de vida e de você ser guiado por pessoas que não seguem a Deus, mas coloca uma grande progressão aqui, uma piora. E aqui eu vejo a progressão do pecado. Eu entendo, meus irmãos, que o pecado muitas vezes se assemelha a um buraco negro. Mas eu entendo também que um buraco negro é uma coisa muito difícil para a gente imaginar. Então eu tenho uma figura que talvez seja um pouco mais fácil de compreender. Eu imagino numa pia cheia de água. E todos aqui eu creio que já viram uma pia cheia de água. Então é fácil de visualizar. Meus irmãos, quando a pia está cheia de água e nós tiramos o tampão do ralo, então o que acontece é que a água começa a esvair. A água começa a sair. Mas neste momento, muitas vezes, nós nem percebemos que ela está indo embora. Num segundo momento, a água começa a rodar e começa a abaixar mais rapidamente. E num terceiro momento, nós começamos a ver aquilo rodando muito rápido e toda a água indo embora daquela pia. Eu sei que o exemplo é muito corriqueiro, mas tem tudo a ver com o pecado. O pecado é assim. No início, a gente muitas vezes nem percebe que está acontecendo. Muitas vezes o pecado se inicia e nós nem estamos nos dando conta disso. Num segundo momento, o pecado já começa a nos atrair com mais força, a nos puxar com mais força. E agora você não está apenas com os ímpios, andando no conselho dos ímpios, mas você já está se detendo no caminho dos pecadores, já passou para uma segunda instância. E depois, em um terceiro momento, você já não está mais com os pecadores no caminho deles, mas você já se assentou na roda dos escarnecedores. E é o momento em que o pecado já está dominando você e você já está se associando com essas pessoas e sendo visto como uma delas. É isto que o Salmo está dizendo, que o pecado é uma progressão. E a gente muitas vezes começa ali pecando pouco e vai aumentando. E este pecado vai tomando conta de nossa vida, pouco a pouco, até aquele momento em que você já está assentado na roda dos escarnecedores, zombando daqueles que creem em Deus, zombando da fé daqueles que têm em Deus. Meus irmãos,
O texto diz que feliz é aquele que não é como essas pessoas, aquele que não é envolvido por essa progressão do pecado, que não segue essas pessoas que buscam fazer o pecado. Mas diz o seguinte, que feliz é aquele, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é o homem que não anda, nem se assenta, nem se detém com essas pessoas do mundo, mas aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por que nós temos essas duas situações colocadas, uma depois da outra? Nós, como seres humanos, somos influenciáveis. As pessoas, o mundo, tudo ao nosso redor influencia a nossa vida. A questão que nós temos de colocar é, o que vai influenciar a sua vida, o que vai influenciar a minha vida? Se eu quero que o pecador influencie minha vida, então eu vou seguir esses pecadores, eu vou me assentar com eles, e vou passar um tempo com eles, vou andar como eles andam. Mas se eu quero que Deus influencie minha vida, não é isso que eu vou fazer. Mas o que eu vou fazer é ler a palavra dele. Porque é através da Bíblia e da palavra dele que Deus fala conosco. É através da Bíblia que Deus nos influencia. Nós, como seres humanos, somos influenciáveis. Quem está influenciando a sua vida hoje? Hoje, será que você está sendo levado por este redemoinho do pecado, cada vez mais preso nele? Ou será que hoje você está buscando a Deus, buscando a sua palavra, lendo, compreendendo e buscando uma vida influenciada por Deus? O Salmo nos diz que feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. E é curioso nós pensarmos, por que o salmista coloca que é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor? Por que ele não fala, feliz é aquele que cumpre a lei do Senhor? Ou feliz é aquele que conhece a lei do Senhor? Feliz é aquele que segue essa lei? Por que ele coloca que feliz é aquele que tem prazer nessa lei? E a explicação é muito simples, ao meu ver. A explicação é que quando nós temos prazer em alguma coisa, nós fazemos aquilo com gosto. Quando nós temos prazer em alguma coisa, nós fazemos aquilo sem que ninguém nos mande fazer. Quando nós temos prazer em alguma coisa, nós fazemos aquilo e não sentimos um peso sobre nós quando fazemos. Nós temos de ter alegria ao ler a palavra de Deus. Temos de ter prazer quando nós meditamos nessa palavra. Muita gente olha para a Bíblia e vê às vezes como um remédio ruim, como algo que talvez seja bom para ele, mas que ele não gosta de ler. Talvez seja bom para ele, vai ajudar, mas ele não tem prazer naquilo. Ele tem que fazer a devocional, ele se senta na escrivaninha para ler a palavra, mas aquilo é um peso, é uma dificuldade, ler a palavra de Deus. Muita gente vê isso na Bíblia, e isso vai do modo como a gente vê as coisas, observa as coisas, entende. Isso vai da nossa mente, como que nós entendemos a Bíblia e a leitura. Mas o Salmo nos diz, veja a leitura da palavra de Deus, veja a meditação nessa palavra como uma coisa prazerosa, como uma coisa que é gostosa de você fazer. Isso me lembra as crianças. Eu sempre gosto muito de exemplo de crianças porque, embora elas sejam menores, elas são como a gente há algum tempo atrás. E na verdade, quando nós observamos as crianças, nós vemos como que nós somos sem sermos influenciados por todas as outras coisas. E é interessante a criança porque muitas vezes, não sei quantos vocês já viram, mas a criança não gosta de comer. Às vezes você se senta à mesa com a criança e à frente dela existe um prato com arroz, feijão, verduras, salada, carne, tudo isso, cebola, e aí a criança começa a comer um pouquinho e depois já fala, olha, eu não gosto disso porque é verde. E eu não gosto disso porque faz creque na boca, cebola, eu não gosto. E a criança vai e para de comer e não quer comer. Ela não quer comer aquilo. E é interessante porque o pai tem que começar a forçar para que ela coma porque aquilo é bom para ela. E muitas vezes a palavra de Deus é a mesma coisa para nós adultos. Nós olhamos aquilo e não queremos de modo algum, muitas vezes, ler, compreender e meditar.
A questão é que nós temos de tomar gosto por isso. Porque eu trouxe o exemplo da criança e da comida. Porque a criança, passando um tempo, ela começa a tomar gosto pela comida. E ela diz, olha, até que carne é bom. Até que frango é bom. Até que cebola é gostoso. Olha, até que verdura, embora seja verde, gosmento, é gostoso. E aí ela começa a comer. E algumas comem até demais, tem que falar para parar. E é muito interessante olhar isso, como que a criança passa de um estágio de não gosto para um estágio quero mais. E é isso que tem que acontecer com a gente com a palavra de Deus. Muitas vezes estamos no estágio de eu não gosto de ler, é bom para mim, mas eu não quero. Não, passe para outro estágio. Entenda que é bom para você, entenda que é gostoso, entenda que isso faz diferença na tua vida. E tome gosto pela palavra de Deus, pela leitura, pela meditação. E você começando a fazer isso, a tomar gosto por isso, assim como a criança que come bem, você também vai se alimentar bem e crescer forte na palavra de Deus. Lendo e tendo prazer nessa palavra. O salmista nos diz que nós temos de ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Meditar é essa ideia de você parar naquele texto, tentar compreender o que diz, qual que é a diferença que faz na tua vida. Porque o salmista fala a respeito de meditar na palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e a lemos como apenas algo que tem que ser feito. Então você tem que ler um capítulo por dia. Você lê aquele texto, muitas vezes nem compreende o que está lendo. Eu, quando estava estudando e havia muita leitura para fazer, e eu creio que muitos talvez aqui se reconheçam e vejam isso acontecer. Você começa a ler o livro, começa a ler, e aí passa 5, 10 páginas, você sabe que tem que terminar e você continua lendo, e às vezes nem está mais entendendo o que você está lendo. Porque você entrou no automático. Você tem que acabar aquela leitura. Você tem que fazer aquilo, cumprir tabela. E às vezes nem está compreendendo mais o que o livro está dizendo, porque entrou no automático. Muitas vezes acontece isso com a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, lendo os versículos, paramos, oramos ao Senhor, lemos um pequeno trecho de 10 versículos, e aí se você se pergunta, o que eu li? O que isso muda na minha vida? O que isso mudou na minha vida? E muitas vezes você perceberá que você não sabe o que você leu, você não sabe o que isso significa para a tua vida, e a leitura da palavra foi vazia e não fez nenhuma diferença. O que o salmista fala é, medite na palavra de Deus, leia com cuidado, procure compreender bem o que ela diz, e não apenas isso, fique remoendo, remoa ela, se possível remoa dia e noite. Leia um versículo de manhã e pense nele o dia todo. Como que este versículo se aplica à minha vida? É muito melhor você ler um versículo e aplicar na tua vida do que você ler 10 capítulos e não saber o que está escrito. Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Veja como é, por exemplo, alguém que lê a palavra de Deus de maneira superficial. Ela lê na Bíblia que está escrito, não matarás. E ela pensa, eu não mato. Estou bem, sou crente, li a Bíblia. Mas ela não considera muitas vezes o que está escrito no Novo Testamento, onde a Bíblia nos diz que aquele que odeia o seu irmão já é um assassino. Então ela tem que começar a pensar com um pouco mais de profundidade. Como que essa palavra se aplica de fato? Não matarás. Ok, não mato fisicamente. Mas será que estou odiando alguém? Odiando meu irmão? Tendo raiva? Será que estou fazendo isso? Porque isso já estou quebrando o mandamento. Isso é meditar na palavra. Isso é você entrar com profundidade. O que significa para mim? Como que isso muda a minha vida? O importante da Bíblia, meus irmãos, da palavra de Deus, é que ela faça diferença em nossas vidas. Se nós temos a Bíblia apenas como um livro místico, que nós abrimos a Bíblia, colocamos na sala, aberta em algum texto, e achamos que aquilo abençoa a nossa vida, estamos redondamente enganados. Ou como um livro que nós apenas lemos, e achamos que apenas a leitura sistemática vai fazer uma diferença. Não. A Bíblia faz diferença quando nós a compreendemos, meditamos e buscamos segui-la. De dia e de noite fazemos isso. Feliz é o homem que faz isso, porque quando lê a palavra, Deus o está influenciando, e não o mundo, não o pecador, não o escarnecedor, não aquela pessoa que zomba. Você está sendo influenciado por Deus.
por isso que este homem é feliz. E ele segue essa palavra, e o texto continua e nos diz que o homem que é guiado por essa palavra, que é feliz porque lê essa palavra, ele é feliz também porque ele será bem-sucedido em tudo o que realizar. Porque o homem que lê a palavra de Deus dia e noite é feliz? Porque este homem é feliz em tudo o que realizar. É bem-sucedido em tudo o que faz. Veja o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meu irmão, imagine uma árvore grande, uma árvore frondosa, uma árvore forte. Essa é a imagem colocada pelo salmista. Ele nos diz que nós, ou aqueles que buscam a leitura da palavra de Deus e a meditação nessa palavra dia e noite, são como essa árvore. Uma árvore que é forte e é plantada junto a correntes de águas. E correntes de águas, essa ideia de algo abundante, de muitas águas, muitas correntes. Talvez a ideia do salmista aqui, pensando ali onde ele estava situado, onde este salmo e a palavra foi escrita, é possível que ele tivesse em mente canais de irrigação. Muitas plantas naquela região ficam dependendo muito de quando vai chover, quando que vai ter um pouquinho de chuva, porque é um local muito árido. Então, havia um modo de trazer a água para aquelas plantas, sem depender das chuvas que vinham aqui e acolá. E este modo era através de algum sistema de irrigação, então pequenos canos que levavam as águas para essas árvores. E o salmista diz o seguinte: olha, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore que está plantada junto a esse sistema de irrigação. Porque ele tem a água o tempo todo. Ele não depende de uma hora ou outra que vai chover da situação, mas ele está sempre sendo alimentado por essa água. E os irmãos que têm planta em casa sabem como é rápido para uma planta que não tem água murchar e morrer. É muito rápido. Eu que me casei há pouco tempo, comecei a ter que cuidar de plantas, mas eu não cuido, minha esposa cuida. Mas quando eu esqueço e quando talvez ela esquece também, nós vemos a planta murchar. E rapidamente. Nós tivemos aqui em São Paulo também um tempo de seca. Como é difícil passarmos um tempo sem água. Imagine uma planta sem água. Logo começa a murchar. Assim também é a nossa vida com Deus. Quando nós não estamos recebendo esta água, este alimento que vem da palavra de Deus, quando nós não estamos buscando este alimento que vem da palavra de Deus, essa força que vem dali, que é através do conhecimento, através do poder de Deus também operando em nossas vidas, então nós ficamos fracos. E nós não mais parecemos como esta árvore frondosa e forte que está ali, nessas águas, mas nós parecemos como o que ele fala depois, que é aquela palha seca lançada ao vento. Meus irmãos, a palavra nos diz que nós temos de ler a palavra dele, a Bíblia, meditar nela, porque é assim que nós recebemos essa alimentação que vem dele, a alimentação que vem da palavra dele e a alimentação que vem também do poder dele. Mas o que significa exatamente que tudo que nós fizermos será bem-sucedido? Significa que nossa vida será um mar de rosas? E isso nós sabemos que não. A palavra de Deus deixa muito claro, muitas pessoas crentes, muitos irmãos que seguiram a Cristo com toda a sua fé, com toda a sua força, com toda a sua vida, terminaram em uma vida humilde, pobre, muitas vezes caçados pelos inimigos da cruz. Não é um mar de rosas. Significa que nossa vida será cheia de riquezas? Muito menos. O próprio Cristo não foi rico. Nossa Bíblia nos mostra que muitos cristãos também passaram a vida em humildade. Não é isso que nós devemos esperar ao ler a Bíblia, a palavra de Deus e meditar nela, ao sermos essas árvores frondosas. Mas o que nós devemos esperar é que nós façamos as coisas da maneira correta. E isso traz benefícios para a nossa vida. Isso traz benefícios para a nossa vida. Será bem-sucedido aqui neste texto
o verbo dá a ideia de que o que aquela pessoa está fazendo, isso vai gerar esse sucesso. A pessoa está fazendo aquilo que vai trazer o sucesso. Por quê? Meus irmãos, muita gente reclama que na vida tudo dá errado. Reclama que na vida tudo dá errado. Diz que o emprego vai mal, que o dinheiro não vem, que a família está em pedaços, que os filhos estão desrespeitando, que a mulher já está cheia, que o marido não aguenta mais, que a igreja só dá confusão, que os amigos só levam para o caminho errado. E essa pessoa diz, tudo dá errado na minha vida. E aí começa a se perguntar se ela é crente. Olha, será que é maldição hereditária? Será que eu estou em algum pecado espiritual? Será que alguém fez isso contra mim? Aqueles mais místicos? Será que é olho gordo? Será que alguém fez algum trabalho contra mim? Será que o diabo está me perseguindo? Será que Deus está pesando a mão na minha vida? Quando as coisas vão mal, nós tendemos a procurar desculpas. O que está acontecendo? Mas, via de regra, na grande maioria das vezes, a grande culpa por tudo dar errado, pelas coisas irem mal, está em nós. A grande culpa está em nós mesmos. Não no diabo, não no fulano, não no cicrano. Não é. A culpa disso tudo está em nós, porque nós não seguimos a palavra de Deus corretamente. Não seguimos a Bíblia como deve ser seguida. Quer ver um exemplo? As pessoas reclamam, minha família não está indo bem. E aí a gente pode perguntar para ela, você está tratando a sua mulher como o vaso mais fino, conforme a palavra diz? Porque se você não estiver, talvez aí esteja o problema com ela. Você está amando sua esposa a ponto de dar a sua própria vida por ela? Você está dando para ela o que a palavra diz? Você está respeitando o seu marido? Você está sendo submissa como a Bíblia ordena? Você está educando seus filhos? Você está disciplinando os seus filhos? Você está ensinando no caminho que ele deve andar? Você não está irritando os seus filhos, como diz também em Efésios? Você está seguindo a palavra? Porque se não estiver, está aí a razão de estar indo errado e de estar indo mal a sua vida. Você mente ao seu cônjuge? Efésios diz que não devemos mentir. Você o trata mal, com falta de respeito. Você cobiça a mulher de outro. Tudo isso, meus irmãos, mostra que a pessoa não segue a Bíblia como deveria. E porque não segue a Bíblia, a sua vida vai mal. Porque não segue a palavra, a sua vida vai mal. Muitos dizem, as finanças não vão bem. E se esquecem que devem trabalhar como se estivessem trabalhando ao Senhor. Que devem dar o melhor no trabalho, independentemente do chefe que tem. Que devem gastar o dinheiro de maneira sóbria, sem desperdiçar, de maneira sóbria, sem querer demais. Esquecem o que a Bíblia diz, a orientação que ela dá. Muitos dizem que a vida espiritual está terrível, e aí se esquecem de que tem que orar sem cessar. Esquecem de que tem que confiar em Deus, que tem que meditar na palavra de dia e de noite, que tem que ser fiel a Deus, que tem que buscar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. Meus irmãos, nossa vida vai mal, via de regra, porque nós não seguimos a palavra que Deus deixou para a gente. Porque nós não seguimos a palavra que Deus nos dá. Quantas vezes você, meu irmão, quando alguma coisa deu errado na tua vida, ao invés de começar a reclamar ou buscar soluções aqui e acolá, você se sentou, orou a Deus e buscou na palavra: o que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz que eu tenho de fazer nessa situação? Qual é o nosso primeiro socorro? Muitas vezes não é esse. A Bíblia fica geralmente ali em última situação. É a última coisa que nós buscamos. A oração, olha, de vez em quando, ai meu Deus, é o máximo que nós fazemos. Mas nós temos de ter a Bíblia como primeira fonte de informação, primeira fonte de instrução para guiar a nossa vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de manuais. É estranho isso, eu sei, mas eu gosto de manual. Quando eu compro alguma coisa, eu leio o manual, para saber como funciona. E aí eu leio aquilo e faço a coisa funcionar. E na minha vida as pessoas sabem disso. Então, quando alguma coisa dá errado, em alguma situação, elas falam comigo.
Gabriel, tem como você me ajudar aqui? Minha esposa está rindo porque ela sabe que é verdade. Você pode me ajudar a resolver isso aqui? Consertar esse telefone? Consertar o laptop? Consertar isso aqui? E aí a pessoa acha que eu sou um gênio. Mas tudo que eu sou é uma pessoa que gosta de ler um manual. Porque eu sei como funciona aquela coisa. Porque eu leio e entendo. Eu não me arrisco a mexer em alguma coisa, principalmente se é muito complexa, sem começar entendendo como funciona. Nossa vida é assim, meus irmãos, é algo muito complexo. Nossa vida é algo dificílimo de ser vivido. Mas nós temos algo como que um manual, algo como que instruções para nos ajudar a viver essa vida. E é isso o que é a Bíblia. Deus nos deixa princípios, nos deixa orientações, nos deixa este guia para nos ajudar a viver nossa vida. Quando nós abrimos mão deste manual que Deus nos deixa, deste guia que Deus nos deixa, nós estamos abrindo mão do entendimento de como que nós temos de viver a vida. A Bíblia foi deixada por Deus, que é o nosso Criador, para nos ensinar a viver a vida. Quando nós não a lemos, nós não sabemos como fazer. Nós não entendemos. E o que então acontece? Nós vamos com olhos fechados tateando, buscando fazer o que é correto aos nossos olhos, buscando orientação e informação em outras coisas. Televisão, livros de autoajuda e por aí vai. E aí o que é correto? O que pode ser feito que realmente muda, que realmente traz algo de bom para a tua vida, que está na Bíblia, você deixa de lado. Meus irmãos, não corram esse risco. Não corram o risco de viver uma vida errada, que vai resultar em algo ruim, só porque você não quer ler o manual que Deus te deixou. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, e você será feliz em tudo que você realizar, no sentido de que você vai fazer corretamente. E o que é feito corretamente tem um final correto, de acordo com a palavra de Deus. O homem que lê a Bíblia, que é guiado pela palavra de Deus, ele é muito feliz, porque tudo que ele faz é bem-sucedido. Mas mais do que isso, e ainda mais importante e melhor, o homem que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus de dia e de noite, este homem é muito feliz, principalmente porque ele é salvo por Jesus. Porque ele é salvo por Jesus. Veja o versículo 4, meus irmãos. 4 até o 6. Diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Não são como a árvore, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, é colocado aqui uma contraposição de imagens. Primeiro, o salmista fala a respeito daquele que medita na lei do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, se assenta e detém. Essa pessoa é feliz e ela é como uma árvore, forte e frondosa, alimentada o tempo todo pela palavra de Deus e pelo poder de Deus agindo na vida dele. Este é aquele que medita na lei do Senhor. E ele coloca de outro lado aquele que não medita, aquele que não segue a Bíblia, que não segue a palavra. E este alguém não é como uma árvore, mas é como palha. Olha a diferença daquela árvore que é firme e forte e gera frutos bons, para aquele que é palha, que bate o vento e leva e dispersa. Meus irmãos, existe mais do que apenas essa simbologia aqui da palha por ser mais fraca. Muita gente olha esse texto ou vê a Bíblia e diz que, olha, eu vejo muitas pessoas que não são crentes, que não leem a Bíblia, que não seguem a palavra, que não são tementes a Deus, mas que têm uma vida muito melhor que a minha, que têm muito mais sucesso do que eu, que têm muito mais sucesso no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças. Essa pessoa parece que está muito melhor do que eu, e eu aqui seguindo a palavra, e essas coisas não vêm. É possível que muitos digam isso. E de fato, nesse mundo, muitas vezes nós veremos
algumas pessoas que parecem como árvores, que parecem fortes como árvores. Mas se nós abrirmos ali no Salmo 37, versículo 35 a 36, o salmista fala assim: eu vi um ímpio prepotente, a expandir-se qual cedro do Líbano, a crescer como se fosse uma árvore grande. Passei, e eis que desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. A Bíblia diz o seguinte: aquelas pessoas que muitas vezes, ímpias, parecem estar tendo uma vida bem-sucedida, parecem uma árvore frondosa, uma árvore que se alimenta e cresce com força, essas pessoas, depois de pouco tempo, não são mais assim. Eu passo e ela logo não está mais ali. Meus irmãos, uma hora ou outra, os ímpios, que não seguem a palavra de Deus, que não buscam a Deus, mas têm uma vida bem-sucedida, uma hora ou outra, o julgamento vem, nesta vida ou na próxima. Nós estamos passando agora por um momento conturbado na política do Brasil. E muitas pessoas que durante muito tempo olhávamos e pensávamos: olha, é bem-sucedido, está ali governando, bem-sucedido, fazendo coisas boas, todos olham com bons olhos, bem-sucedido. E aí, pouco tempo depois, as coisas começam a aparecer. O que esses ímpios fazem começam a aparecer. E aí vem a justiça e o julgamento. Muitos destes políticos corruptos estão sendo presos e levados, porque chegou a hora de pagar pelo que fizeram. Mas também é certo que muitas pessoas vão fazer muita coisa errada, vão ter uma vida totalmente desregrada, contra a vontade de Deus, em afronta a Deus, e vão continuar parecendo ótimos nessa vida. Mas só nessa vida. Porque quando chega no momento do julgamento final, então não há mais, Deus não deixa mais este tempo passar. Não permite mais que esta pessoa engane outros, fazendo como que se estivesse bem, se estivesse lá em cima. Eu falo a respeito disso, a respeito de condenação, porque é isso que o texto fala. O texto nos diz que aqueles que são ímpios, aqueles que são os zombadores, aqueles que são os pecadores que não seguem a Bíblia, que não seguem a palavra de Deus, são como palha que o vento dispersa. E isso vem de uma imagem da agricultura. Não sei quantos já viram, já puderam presenciar ou sabem como funciona, mas quando você tem uma plantação e você tem os grãos, você deve, de alguma forma, separar o grão da palha, talvez batendo, chacoalhando, várias formas. E o que era muito comum neste tempo era usar o vento para separar o grão da palha. Porque a palha é uma coisa leve e o grão é uma coisa pesada. O que eles faziam? Pegavam tudo e jogavam ao vento. O grão caía, ficava no chão e a palha voava. E aí você separava o que era bom do que era ruim. E a palha, que era algo ruim, que não era usado para nada, o que acontecia com essa palha? Ela era queimada. E para aquelas pessoas que leram esse texto a primeira vez, eu imagino que isso tenha ficado muito claro. Quando o salmista fala que eles são como palha, eles pensaram: então o destino deles é ser queimado. O destino deles é o fim, é a perdição, é desaparecer. E isso nos lembra de um texto do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12. Mateus diz o seguinte, escreve o seguinte: eu os batizo com água para o arrependimento, falando a respeito de João Batista. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, falando sobre Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é Jesus. Versículo 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro. A palha do Salmo 1 é o ímpio, e este ímpio que não busca Deus, que não segue a palavra de Deus, que não se importa com as coisas de Deus, que não medita nela de dia e de noite. Este ímpio é como esta palha que será queimada em fogo inextinguível.
Isso fica claro também no Salmo 1, no finalzinho, versículos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Aquele que segue a palavra é como a árvore. O que não segue é como a palha que o vento dispersa e logo após isso é queimada. E meus irmãos, veja que o texto foca na palavra de Deus, como fica muito claro, é na Bíblia. Quem medita na Bíblia será bem-sucedido. Quem medita na Bíblia será salvo em Jesus. João 5:39 fala assim, é Jesus falando: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Jesus diz, vocês leem a Bíblia para os discípulos, para os apóstolos, vocês estão buscando nela a vida eterna. E é esta mesma Bíblia que fala a respeito de mim. A Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus. Desde o início, quando é nos dito que viria um descendente, que nasceria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, aquele é Jesus. E nos fala de Jesus até Apocalipse, onde Jesus vem com força para terminar todas as coisas e julgar os vivos e os mortos. A Bíblia fala a respeito de Jesus, do começo ao fim, é o que ela testifica. E quando uma pessoa lê a Bíblia, medita de dia e de noite, ela inevitavelmente, tocada pelo Espírito Santo, vai se achegar a Jesus. É por isso que aquela pessoa que lê a Bíblia e medita é feliz. Principalmente por isso. Porque lendo a Bíblia, a palavra de Deus, compreendendo o que ela diz, ele vai encontrar o caminho verdadeiro para a salvação. E este caminho é Jesus. Jesus é o caminho que nos leva à vida e a Bíblia nos testifica a respeito dele. E se pensarmos bem, meus irmãos, quantos de nós conseguimos realmente seguir a Bíblia perfeitamente? Quantos de nós conseguimos realmente não ouvirmos os conselhos maus, não nos assentarmos com escarnecedores muitas vezes, não nos determos no caminho dos pecadores muitas vezes? Muitas vezes fazemos isso, muitas vezes nos perdemos, caímos, pecamos, fazemos o que é errado. Essa é a nossa condição humana e nós fazemos muitas vezes isso. A pergunta é, então, e aí, você, sendo assim tão falho, vai ser salvo? Será que você não vai ser como a palha? Será que você está buscando o suficiente? E aí nós lembramos do que é a graça de Jesus. Meus irmãos, o único que realmente conseguiu seguir isso perfeitamente foi Jesus. O único que conseguiu perfeitamente não se assentar com aqueles pecadores, não se deter no caminho dos pecadores, não ouvir o conselho destes ímpios. O único que conseguiu ver uma vida perfeitamente de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, em perfeita obediência a Deus, Pai, foi Jesus. Jesus cumpriu isso perfeitamente. E é justamente porque Ele fez isso que nós hoje podemos ter a esperança de não sermos palha, de não sermos lançados ao fogo, mas de sermos essa árvore frondosa. Porque lendo a Bíblia, esta palavra nos leva a Jesus. E quando chegamos a Jesus, nós nos colocamos nos passos dele. Nós nos colocamos no lugar de Cristo como um cristão. E podemos desfrutar dos méritos dele, do que ele conquistou na sua vida e na sua morte. Quando nós lemos a Bíblia e nos achegamos até Cristo, então nós podemos crer com o coração, aceitar com o coração e dizer com os nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele viveu perfeitamente, porque Ele morreu a morte que eu deveria morrer. Eu hoje posso ser salvo, eu hoje posso ser como esta árvore, que vai durar e permanecer, e não como a palha, que é lançada ao vento e depois queimada e lançada na perdição, por conta de Cristo. E é nele que deve estar a nossa fé última, no Senhor Jesus. Com isso, meus irmãos, eu pergunto a todos vocês, o que tem guiado a sua vida?
O que tem guiado, o que tem influenciado a sua vida? Será que são as influências do mundo? O mundo, a carne, Satanás, as pessoas, as más influências, a televisão? O que tem influenciado a tua vida? É isso ou é Deus através da Bíblia? Meus irmãos, se não for Deus, reveja. Pense bem. Pense bem. Como que você quer viver a sua vida? Como uma árvore frondosa ou como palha? E o fim da palha você já sabe qual é. Pergunto também, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser feliz? Falamos sobre a felicidade no início, a busca da felicidade. A felicidade vem com a leitura da palavra. Quer ser feliz? Quer de fato essa felicidade? Busque-a na Bíblia, busque-a na palavra, porque a Bíblia nos traz essa felicidade. Deus nos traz essa felicidade, muitas vezes por breve tempo contristados, mas ainda assim felizes, olhando para frente, sabendo que mais para frente, no futuro, estaremos com Deus, felizes, totalmente felizes com o nosso Senhor. Eu pergunto também, meus irmãos, que frutos você tem gerado? Aquele que lê a Bíblia e medita nela dia e noite é como uma árvore que não murcha e gera bons frutos. Se você não tem gerado frutos e pensa que é uma árvore frondosa, talvez seja motivo também de repensar e começar a considerar: por que será que eu não estou dando os frutos que eu deveria dar? Por que será que minha vida não é como deveria ser? Então, reconsiderar a sua vida. Talvez você não esteja buscando a Deus e a palavra dele como deveria. Meus irmãos, confiem na Bíblia, saibam que ela tem respostas, saibam que ela nos leva a Jesus, saibam que ela pode mudar a nossa vida com a intervenção, é claro, do Espírito Santo. E por fim eu conclamo, meus irmãos, a vocês como igreja, como pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus, preguem essa palavra, preguem o Evangelho, preguem a Bíblia. Tantas pessoas estão realmente perdidas, tateando, sem o manual, buscando fazer o que é certo aos olhos dela, buscando alguma salvação, sabendo que, ou com dúvidas do que vai acontecer daqui para frente. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Meus irmãos, Jesus disse: ide por todo mundo. Vocês foram enviados. Preguem a palavra. Levem essa boa nova àqueles que não a têm. E assim, ouvindo, essas pessoas poderão reconsiderar suas vidas e aceitar a Cristo, aceitar a Deus e viver uma vida que agrada a Ele, ter uma vida que é boa para eles também. Tenham misericórdia dessas pessoas e se esforcem nisso. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua palavra e nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Amém?